Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou em uma barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra que estão à beira do caminho. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente de terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente de terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Nós ouvimos essa parábola que nós conhecemos muito bem, e é uma grande graça que o próprio Jesus explicou a parábola, então ela não nos deixa dúvida, é apenas uma questão de a colocar em prática. E hoje eu preciso dizer-lhes uma coisa muito importante. Meus irmãos, a situação do mundo, a situação da humanidade, e não pensemos, quando eu digo mundo, a humanidade, são os que estão lá longe, nesse
enorme mundo, nessa enorme humanidade. Não, a situação que acontece também conosco é que parece que nós somos envolvidos por uma névoa, uma poluição que nos toma de tal maneira que cria em nós uma terrível indiferença para com Deus e todas as coisas que se referem a Deus. Todos nós conhecemos a poluição. Todos nós tivemos a oportunidade de ir a alguma dessas cidades grandes. Por exemplo, todas as vezes que eu vou a São Paulo, eu sofro muito. Os meus olhos já começam a lacrimejar. Sempre eles ficam muito vermelhos. Eu volto para casa com dor de cabeça. Por quê? Graças a Deus, aqui em Cachoeira Paulista, a gente pode respirar ainda um ar bastante bom. Mas há cidades e cidades e cidades que têm uma terrível poluição. E veja, cidades poluídas, que às vezes as pessoas estão tão acostumadas que não se apercebem. A poluição atinge tanto os pobres como os ricos, tanto os grandes como os pequenos, tanto os sábios como os ignorantes, atinge a todos. Esta poluição espiritual da qual eu estou lhes falando, na qual estamos envolvidos e que causa esta indiferença para com as coisas de Deus. E pior ainda, essa indiferença para com Deus atinge a todos nós, sem exceção. Quem precisa reagir somos nós. Você sabe muito bem que Jesus, quando falou a respeito do final dos tempos, isso está lá também no Evangelho, e principalmente no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. O próprio Jesus dizendo: quando vier o Filho do Homem, ele encontrará ainda fé sobre a terra. E ele diz também: a caridade de muitos se esfriará, de maneira que nós estaremos num mundo frio, gelado, sem amor, sem sentimento. Meus irmãos, nós já estamos vendo tudo isto. Por exemplo, a violência que nós enfrentamos. Hoje, não apenas a violência, mas se mata, por exemplo, se tortura, se sequestra com a maior frieza do mundo. É verdade ou não é? Desculpe, é como a gente matar mosquito ou matar pernilongo dentro de casa. A gente não sente nada de mal, né? Até acha algo de bom, né? Matar os mosquitos, matar os pernilongos, porque eles estão incomodando. Hoje se mata e se fazem coisas semelhantes a essa, se rouba, se sequestra, se trafica drogas com maior indiferença. Parece que o amor foi gelando. O que já acontece entre pais e filhos. Há muito pai, há muita mãe, infelizmente, que parece que não tem mais amor nenhum para com seus filhos. Estão tão entretidos em tantas outras coisas e, na verdade, estão tão envolvidos nesta névoa de poluição
que parece que não tem, ou não tem mesmo mais amor, nem mesmo com os filhos. E claro, quando nós dizemos não tem amor nem mesmo para com os filhos, imagine com os outros. Um sintoma do mundo de hoje, essa indiferença para com Deus. Até eu digo, não é que se ataque a Deus e que se diga que Deus não existe. Não. Hoje criou-se essa névoa e a tentação preferiu essa poluição, de modo que para as pessoas Deus tanto faz como tanto fez. É um acidente na nossa vida. Se há quem queira ser religioso, que seja, está muito bem. Mas pautar a própria vida, antes ainda, centralizar a nossa vida em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, desculpe, está caindo cada vez mais de moda. E como eu dizia, a poluição não atinge apenas os pobres, atinge os pobres e os ricos. Atinge os sábios e os ignorantes, atinge a todos, atinge as crianças como atinge os adultos. Meus irmãos, essa indiferença para com Deus está atingindo a todos, está atingindo também aos cristãos, também aos católicos, está atingindo também aos consagrados, está atingindo também a nós, sacerdotes, a nós religiosos. E isso que eu dizia, falando que esta névoa atinge a todos nós, que essa poluição atinge a todos nós. Eu não estou criticando, estou, pelo contrário, dizendo, é preciso que nós tenhamos reação. A reação precisa ser nossa. Portanto, nós precisamos ser pessoas que acolhem não só a palavra de Deus, mas o próprio Deus, como nenhum desses terrenos, nem como o terreno duro, batido, de estrada, que recebe a semente, que recebe o próprio Deus. Não podemos ser o terreno pedregoso. Quando chega a dificuldade, quando chegam os problemas, Deus vai embora. Não é que vai embora, não, Ele continua presente na nossa vida, mas as pessoas como que largam Deus, se esquecem de Deus, se afastam de Deus, não só da palavra. Nós não podemos ser aquele terreno espinhoso, cheio de mato, onde não somente a palavra, onde Deus está, mas é sufocado por tantas outras coisas da nossa vida moderna, onde o celular, e até o vício do celular, de estar discando o tempo todo, e ao mesmo tempo estar recebendo o tempo todo, e mandando mensagens, etc., ocupa de tal maneira a mente, a vida da pessoa. E Deus não tem lugar nenhum. Meus irmãos, hoje nem é a palavra de Deus simplesmente. Claro que a palavra de Deus também precisa nos atingir, mas Deus não tem tido lugar nas nossas casas, nas nossas famílias, não tem tido lugar na nossa vida. É como lá em Belém,
onde José e Maria não encontravam lugar para Jesus. Portanto, é preciso que aqueles que são de Deus, meus irmãos, nós que queremos e lutamos para ser de Deus, e é preciso, Deus precisa, e o mundo está precisando, não é pelo fato de o mundo estar envolvido nessa névoa de poluição, que está tudo bem, não, veja inclusive como é que as pessoas estão sofrendo, porque um mundo sem Deus é terrível, é como uma cidade, é como um lugar sem oxigênio, onde a poluição é tão grande, que as pessoas quase não respiram, onde as crianças vivem cheias de alergias, é bronquite e as crianças ficam doentes muito facilmente. E não só as crianças, nós também. O mundo de hoje é um mundo doente, porque é um mundo sem Deus. E não adianta ter o conceito de Deus, não adianta se crer na existência de Deus, não, Deus tem que ser tão presente como o oxigênio nos nossos pulmões. Então aí a nossa reação. A palavra de Deus é sempre maravilhosa, eu nunca tinha reparado nesta parábola, o jeito que São Marcos narra quando diz que o último terreno caiu em terra boa, portanto, a semente caiu em terra boa e deu fruto e foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Eu nunca tinha reparado essa sequência bonita que São Marcos coloca, e é isso que é preciso acontecer conosco. E hoje, como estou dizendo, não é apenas a palavra, é preciso que Deus venha morar, Deus venha habitar, Deus venha ser Deus, com tudo aquilo que Ele tem direito, Deus venha a ser Deus em nós, assim, em terra boa, que dá fruto, que vai crescendo, aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. Eu sei que muitas vezes, até pela vida que a gente teve, pela educação que a gente recebeu, pela família em que a gente viveu, a gente não consegue logo render 100%. E às vezes nem 60%. Pela situação hoje que nós vivemos na nossa família atual, no emprego onde nós estamos, no ambiente onde nós vivemos, às vezes até mesmo o ambiente da nossa parentela, daqueles que são os mais próximos a nós, pela situação dos nossos amigos e às vezes até mesmo pela situação de esfriamento, de indiferença dos nossos amigos, dos nossos irmãos de igreja, de pastoral, de movimento, de grupo, é tal que nós, nesse ambiente, não conseguimos render nem 100, nem 60%. Mas, meus irmãos, é preciso reagir, e aí está a palavra mais importante, é preciso reagir. E como está aqui, na narração de São Marcos, não só a palavra, também a palavra, porque a palavra é que traz a vontade de Deus, como nós vimos ontem. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, e o próprio Jesus, dizendo, não quiseste nem oferenda, nem sacrifícios, mas me deste um corpo. Então eu disse, eu vim para fazer a tua vontade, Senhor. E o Salmo acrescenta, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.
Então, quem nos traz a vontade de Deus concreta é a palavra de Deus. Só que, como eu dizia, hoje é preciso não apenas acolher a palavra, mas é preciso acolher o próprio Deus desta maneira. Primeiro, em terra boa. Eu e você precisamos ser terra boa. Segundo, que dê fruto. Portanto, que a presença de Deus em nós dê frutos de fé, porque, como eu dizia, já está acontecendo aquilo que Jesus falou: quando vier o Filho do Homem, haverá ainda fé sobre a terra. Que dê frutos de amor, como o santo que nós estamos festejando hoje, São Francisco de Sales. Como eu disse no início da missa, repito agora, tinha um temperamento colérico, e desculpe a expressão, ele de tal maneira se deixou domar por Deus. Deus foi domando, porque Francisco de Sales deixou e quis verdadeiramente que Deus o domasse. E você sabe o que é domar? Especialmente um cavalo fogoso. Deus foi domando. O que é domar uma fera? Deus foi domando Francisco de Sales. Ele se tornou aquele santo da caridade, aquele santo da mansidão, aquele santo que se assemelhou muitíssimo a Jesus, manso e humilde de coração, porque ele mesmo dizia que junto com o meu temperamento colérico, existe um orgulho, uma vaidade, uma prepotência muito grande. Então, além da palavra de Deus que faz isso, nós precisamos do próprio Deus nos domando e nos fazendo homens e mulheres de amor, de caridade, de ternura, de afabilidade. Homens e mulheres que amem e que subam contra a correnteza nesse mundo do qual disse Jesus que a caridade de muitos, quer dizer, o amor em muitos se esfriará, se congelará. Meus irmãos, Deus conta conosco para sermos oásis de fé e oásis de amor no meio desse deserto que o mundo já se tornou. Deus conta conosco. Eu posso dizer sem medo, Deus conta com você. Para muitos de nós, quando nós nos convertemos, foi dito, e se não foi dito desse jeito, de alguma coisa foi dito para nós: Deus conta com você. E muitos de nós respondemos, e eu com a sua graça. Meus irmãos, nós precisamos viver isso, porque Deus está contando conosco, que as nossas famílias, que as nossas casas, que as nossas comunidades se tornem esses oásis de fé, esses oásis de amor, porque o mundo tornou-se um deserto, e por isso Deus conta conosco. Por isso Ele está derramando o seu Espírito, porque não é apenas questão de boa vontade, é uma questão de sermos pessoas cheias do Espírito Santo, possuídas, e preste atenção a esta palavra, e eu não tenho medo de dizê-la, pessoas possuídas pelo Espírito Santo, de maneira tal que nós nademos contra essa correnteza suja, como as águas que estão correndo nos rios nesses dias, essas águas lodosas, por causa de tantas chuvas, arrastando tanta coisa, que nós estejamos nadando, não apenas remando. Hoje é preciso nadar mesmo contra essa correnteza, e levando gente conosco, e arrastando as pessoas que estão próximas, todos que nós possamos arrastar conosco, para sermos homens de fé, homens e mulheres de fé, homens e mulheres de caridade, que formem oásis de fé e amor no meio desse mundo que se tornou
um deserto. Precisamos do Espírito Santo, precisamos do Espírito Santo nos reinflamando. Reinflama o carisma de Deus que está em você, e o maior carisma, porque carisma quer dizer dom, presente de Deus, o maior carisma que nós recebemos foi o próprio Espírito Santo, que é o próprio amor. Senhor, faz-nos homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo, que é amor, no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.